Bob, vamos lá. Eu Vamos sempre lá. pergunto aqui, a primeira coisa é assim, ó. O Bob Sharp já foi o Robertinho, a criança que olhou uma máquina e falou, Sim, sem dúvida. peraí, eu quero saber disso aqui. Mas sem dúvida. Você se lembra do momento que o carro alvejou seu coração? Olha, foi quando apareceu lá em casa, zero, com o meu pai, um Fusca 53, 1100 motor ainda. Sim. Naquele momento... Split window. Hein? Split window Já era oval. de Aroval? Era oval. Naquele momento eu vidrei na coisa, né? Embora já gostasse antes. Por exemplo, em 51, aprendi a dirigir num Citroën 11 Com 8 anos. com 10 anos. 10 anos. Sim, 10 anos. perdão. Com um tio meu muito querido, chamado Paulo Amaral, Paulo irmão Amaral. da minha mãe. Foi técnico, foi preparador físico da seleção em 58 e 62. Pra quem não sabe, seleção bicampeã mundial de Mundial. futebol. Então o tio Paulo me ensinou a dirigir carro, né? Que maravilha, hein? E outra, como ele era polícia especial, tinha todos os amigos da polícia, né? Quer dizer, se me vissem eu guiando e ele, ô Paulo, entendeu? Outros tempos. Outros tempos, né? Bons tempos. Outros tempos. Mas aí peguei gosto, né? Outra coisa, eu morava na Gávea, tá? A 50 metros da rua Marquês de São Vicente, para quem conhece, que era parte do circuito da Gávea. A primeira corrida oficial do Brasil. Então, a primeira corrida da Gávea eu vi com 5 anos, em 47. Eu já sentia aquele ruído, aquele cheiro, tá? E na época eles não usavam gasolina. Usavam uma mistura de benzeno, álcool, gasolina, uma mistura, né? E o óleo era um óleo motor, óleo à base de vegetal, de ricino. Então, o cheiro daquele carro, daquele motor, aquilo está até hoje na minha mucosa. Aquele cheiro de óleo de ricino com aqueles motores. Fora o barulho, né? Uhum. Por exemplo, o Maserati era um motor 1500, 8 em linha, com compressor. E você sabe que o compressor não abafa o escapamento, né? Então, o som daquele motor, o berro daquilo, é um negócio de enlouquecer. Então, ali eu fui criado, né? Fui forjado ali. Mas me diz uma coisa. 47, isso aí, você tinha 5 anos, 6. Pois é. Quais carros corriam? E como esses carros chegavam no Brasil se a importação não era tão fácil? Temporária. Ah, temporária. Temporária. Viu o pessoal de fora? Ah, sim. Alguma coisa ficava aqui, né? Sempre tinha um jeito, né? Sempre. Sabe o que é, né? Eu fui em Araxá lá, descobri que um dos Rolls Royce que estavam lá tinham sido importados 0 km para cá. Depois voltou para Inglaterra e depois agora estava aqui de novo com um dono brasileiro. Isso ocorria muito. Que carros corriam lá? Na Nessa Gávea? época na Gávea? Olha, Ferrari, Maserati, Os charutinhos mesmo? Os carreteiros? Ferrari a partir de 48. Que a Ferrari foi fundada em 48. Sim, sim. Antes ela era... O Ferrari corria pela Maserati, Alfa, né? Talbot, MG, tinha tudo. Tinha tudo. Oscar. Era bem variada a coisa. E quem dominava? Quem era o carro que a massa queria ver? Maserati. Maserati, né? Se bem que a Gávea de 37, presta atenção, veio correr aqui um Auto Union P-Wagen da fábrica com o piloto Hans Stuck. Era um carro motor V16, tá, com compressor, motor traseiro central. Nossa. Tá? E esse carro, então, era um demônio na Europa. Só que nesse dia choveu. E havia um senhor chamado Carlo Pintacuda, num pequeno Alfa Romeo, Sim, sim. que ganhou a corrida. Eu vi o vídeo desse... Você ganhou a corrida, você viu, né? Aquele vídeo que a gente tava conversando aqui. Exato. Que eu falei pra você, porra, tinha a suástica. Aí você Suástica. falou, não. Aquela era a bandeira da Alemanha da época. Da Alemanha da época. E o Getúlio era alinhado Alinhado com o eixo. com o eixo, que era Itália, Japão e Alemanha. Ou seja, Roma, Berlim, Tóquio. Roberto. É verdade. Roberto. Roberto. Roma, Berlim, Tóquio, né? Ah, Entendeu? E o Getúlio era alinhado. sim. Ele seguia muito
a política, o jeito da Alemanha. Tanto que o polícia especial, que era o seu tio Paulo Amaral, correspondia aos camisas marrom Claro. do Hitler Cap vermelho. e o cap vermelho do Mussolini, né? Não. No Japão tinha também, não? O Japão não sei, João. Realmente não sei. Mas logo ele desalinhou, né? Quando ele viu que o negócio era sádico, ele É. tirou o pé um pouquinho. Aí falou, não dá pra continuar com E o essa tio gente. Paulo, ele era do esquadrão de motociclista, né? Não? Inclusive instrutor. Harley Davidson. Tinha já umas Harley Davidson aqui? Já tinha. A Harley fez agora 120 anos. Pô. Sim, mas no Brasil chegavam algumas? Chegava. E outra coisa, ele fazia acrobacia em motocicleta. Forçação. Eu tenho foto, até podia ter por aqui, foto dele andando em pé, no cilindro, da moto, em Copacabana, indo até o centro do Rio, em pé. Como fosse uma Em atração pé, circense. Em pé, quer dizer, em pé, assim de pé, na moto. Nossa. Incrível, né? É, às vezes a gente vê algumas coisas e acha que a pessoa inventou hoje, né? Pode trazer o microfone mais pra perto aí, Bob. Ok. E aí você... tá isso aí, essa distancinha. E aí você se apaixonou, começou a dirigir com seu tio. E a partir dali, a adolescência. Porque eu sei que hoje você mora em São Paulo, tá há muitos anos aqui, mas a sua 43 infância, anos. a sua infância foi no Rio. E muitos cariocas dizem que para um carioca em São Paulo é praticamente um exílio. Porque a vida para um jovem no Rio de Janeiro era muito mais legal. Se bem que eu vim para cá com 30 anos já, né? Ah, então... Desculpe, 37 anos. Ah, então já. O Rio de Janeiro É. foi lindo. E outra, quando morava no Rio, eu corria muito em São Paulo. Vinha correr aqui. E dizia, um dia ainda vou morar em São Paulo. Que eu adorava São Paulo. Você não era um carioca muito de praia. Não. E olha, não é brincadeira, pessoal. Até a água de São Paulo é melhor. Para fazer a barba. É inacreditável isso, não? Me conta mais. A lâmina corre melhor com a água de São Paulo. É incrível, né? O que será que estão colocando? Alguma coisa, sei lá. A SEDAI. A SEDAI ferrou lá a água lá no Rio, né? No Não Rio? tinham coliformes fecais e tal. No Rio? É. Ah, A SEDAI foi. nova agora, né? Foi. Eu lembro disso, claro. É. Mas, enfim, então eu vinha muito em São Paulo, então era tudo ligado ao automóvel, né? Sim. Vinha em Interlagos, assistia a primeira 1000 milhas, primeira em 56, pô. Viemos eu, meu irmão, um primo, dirigindo, e um amigo da Lala Gávea, os 4 no Fusca Oval, 1100, para ver a primeira 1000 milhas. Em 1956. 56. E foi aonde a primeira 1000 milhas? Interlagos, Foi em Interlagos. no longo. né? No traçado. E foi uma ideia genial do pai do Emerson, do Wilson Fittipaldi Jr., Barão. o Barão, o Wilson Fittipaldi. Ele criou uma 1000 milhas em circuito fechado. É isso aí. Entendeu? Tinha Mili Mônaco, tinha Mili A 1000 milhas saía Calábria, de Brescia, Roma, Brescia, pela costa do Adriático. 1000 milhas, tinha que fechar a estrada, enfim, complicado. Então ele bolou o Wilson fazer isso numa pista fechada. E os filhos nem corriam ainda. Hein? Os filhos não corriam ainda em Os 56. filhos de 56, o Wilson de 43, eu acho que não. Não, eram pequenos, né? É. E quem teve ideia semelhante a isso, inacreditável, né? Foi o Jean Balder, Seu parceiro de 25 horas. que criou os ralis de regularidade em Interlagos. E você fazer um rally em estrada é complicado. Toda a organização, a logística. Ao passo que em circuito, dando voltas, o Jean nessa acertou na mosca. E era concorridíssimo. E só foi interrompido devido à pandemia. Que antes era 3, 4 por ano. Sim. Entendeu? Incrível. Eu sigo ele lá, eu vejo A algumas ideia fotos. do Jean Balda foi magnífica. Ele é muito bom mesmo. Até hoje. Muito bom. E aí você veio na 1000 milhas. Aí já tava apaixonado, maluco. Apaixonado. E aí foi arrumar um Teve uma vez, havia uma prova pelo anel externo, 500 quilômetros, que era todo dia 7 de setembro. Então um dia saímos, eu e meu irmão, no outro Fusca já no 55, para vir assistir os 500 quilômetros. Chegamos em São Paulo, fomos chegando perto de Interlagos,
tudo vazio, quieto. Aquele ano não teve corrida. Aí almoçamos em Rio de Janeiro. A comunicação não era tão eficaz Almoçamos em assim. São Paulo, bem, em Rio de Janeiro. O que para nós era diversão, né? Sim, sim.